Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a teia da vida, sobre cadeias de redes alimentares, energia, pirâmides alimentares, fluxo de energia e também o ciclo do carbono, ok? Bom, então para começar a gente vai falar um pouquinho de energia. Para a gente pensar assim, de onde vem toda essa energia que faz o planeta se mover, né? Primeiro, o Sol. Então, a partir do Sol, o Sol ele vai emanando energia para cá, para a Terra, né? Essa energia vem através de radiação, né? Radiação solar. Boa parte dessa energia, ela é refletida novamente para o universo por conta dessa reflexão que bate nas nuvens. Então essa energia vem, né? E ela é refletida pelas nuvens. Outra parte dessa energia, ela fica absorvida na atmosfera, tá? E aí o que acontece? Outra parte dessa energia ela é absorvida pela superfície do solo, porque necessita dessa energia para que consigamos, né, dar aí sequência no ciclo da nossa vida. Então, só aí já se perde, né, um pouco dessa energia já que chega até o planeta. Ela não chega assim, nossa, por completo só aqui. Então, pensando nisso, eu fiz esse esqueminha mais ou menos que nem tem na apostila, para a gente conseguir fazer algumas considerações e pensar um pouquinho. Boa parte dessa energia ela chega nos vegetais. Lá dentro acontece um processo chamado fotossíntese, né? Por conta da absorção de luz, né? Eles têm lá dentro uma substância chamada clorofila, e a clorofila fica dentro do cloroplasto. Lá dentro desencadeia um processo de fotossíntese, transformando essa energia luminosa em energia química. Tá certo? É um processo muito importante para a manutenção da vida no planeta. Por quê? Porque a partir da fotossíntese, as plantas elas conseguem servir como base da cadeia alimentar. Elas são autótrofas, né? Porque são organismos que produzem o seu próprio alimento. E a partir daí, né, a partir desse processo de fotossíntese que elas realizam, que elas conseguem produzir glicose, né, nesse processo, elas conseguem ser a base, ou seja, são os produtores dentro da cadeia alimentar, tá? Parte da energia que a planta absorve, ela é perdida. Perdida por quê? Porque a planta, mas ela não se movimenta, ela fica paradinha ali no lugar, a planta carnívora, brava. Não, ela não, né, faz minhoca assim para comer o bichinho. Mas essa energia ela é perdida por conta da transpiração. A planta transpira. A planta transpira, sim. Lá na folha da plantinha tem uma estrutura chamada estômato. Lá no estômago tem as lenticelas, que são células guarda que ficam ali e controlam a abertura e o fechamento elas auxiliam nessa parte, né, de troca gasosa, e também ela auxilia nesse processo de transpiração também, né? Porque conforme eles vão abrindo, a planta consegue absorver mais água e depois ela consegue realizar também esse processo de transpiração em maior quantidade. Se você evita a transpiração da planta, às vezes não é muito importante porque ela fica com estresse hídrico, tá? Lembrando que essa estrutura chama estômato, tá certo? Essa energia que é dissipada pela transpiração, ela, né, evapora, enfim. E aí essa planta ela vai servir depois de alimento com menor quantidade de energia para o consumidor primário, que a gente já vai ver daqui a pouco como funciona, tá? Outra parte dessa energia ela é incorporada ali, né, para a realização desse processo de fotossíntese. E é isso, tá? Agora vocês vão ver como funciona aí a cadeia e a teia alimentar, a diferença entre elas, e eu vou seguir com as imagens, tá bom? A imagem nos mostra uma cadeia alimentar. Nela é possível a gente observar que existe o produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e um consumidor quaternário. Cada um deles ocupa um nível trófico nessa cadeia, certo? Lembrando que o produtor ele sempre vai ser uma planta, ele sempre vai ser um vegetal.
podendo ele ser um fruto, uma semente, uma folha, certo? O consumidor primário, ele sempre vai se alimentar do produtor. Então sempre vai ser um animal herbívoro, que sempre vai comer, né? O produtor vai se alimentar de uma planta. Lembrando também que o produtor pode ser chamado de autótrofo, que é aquele que produz o próprio alimento, certo? O consumidor primário se alimenta do produtor, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, o consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário e o consumidor quaternário se alimenta do consumidor terciário. Os consumidores e os produtores, eles podem ser indicados somente por uma letrinha, tá? Ou número no caso dos consumidores. Por exemplo, o produtor ele pode ser indicado pela letra P, consumidor primário C1, consumidor secundário C2, consumidor terciário C3 e o quaternário C4. Cada um deles ocupa um nível trófico dentro dessa cadeia alimentar. O nível trófico é a posição que ele se enquadra naquele momento, tá? No caso do produtor, ele sempre vai ser o primeiro nível trófico. O consumidor primário, o segundo, o consumidor secundário, o terceiro, o consumidor terciário, o quarto e o consumidor quaternário, o quinto nível trófico. Às vezes é possível confundir o primeiro nível trófico com o consumidor primário. Portanto, fiquem sempre atentos com isso. Analisando a mesma cadeia alimentar, agora em relação ao fluxo de energia, é possível salientar que o produtor, né, a planta, ela tem uma maior quantidade de energia armazenada nela porque ela é um autótrofo. Conforme os níveis vão passando, o nível trófico vai passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, essa energia é dissipada nos organismos. Então, a gente fala que o fluxo de energia ele é unidirecional, porque ele tem uma direção, né? Então ele vai do produtor até o último consumidor dessa cadeia alimentar, que é chamado também de topo de cadeia, né? No caso aqui, o gavião ele é o topo dessa cadeia, tá? A energia no produtor ela é considerada maior, no consumidor primário um pouco menor, no consumidor secundário menor do que no primário, no consumidor terciário menor que no secundário e no consumidor quaternário menor do que o consumidor terciário. Lembrando também que não existem muitos níveis tróficos em relação, por exemplo, não teria um sexto, sétimo, oitavo nível trófico, porque a energia ela se dissipa, então ela seria mínima para chegar nesses organismos e não seria útil para os organismos dessa cadeia alimentar. A imagem a seguir ela nos mostra o ciclo do carbono, que é um ciclo presente, né, na atmosfera, é um ciclo presente aqui para nós todos no planeta, né? Ele parte do princípio, né, onde a queima de combustível fóssil gera, né, um poluente chamado dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele fica, né, presente na atmosfera e ele pode ser utilizado depois, né, para a realização da fotossíntese, tá, pelas plantas. Porém, muitas outras coisas podem acontecer. O dióxido de carbono ele não é só eliminado, né, através da queima do combustível fóssil, que acontece, né, pela utilização do combustível dentro dos automóveis ou também em algum outro veículo de locomoção, tá, que utilizam o combustível. Esses veículos eles emitem, né, eles produzem por conta da queima e esses gases eles são liberados para a atmosfera. A atividade vulcânica intensa também ela libera esse dióxido de carbono e aí o que acontece, né? Essa grande concentração na atmosfera ela pode cair no oceano de alguma forma e se misturar com alguns outros gases presentes na atmosfera e pode formar um ácido chamado de ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele prejudica os moluscos, né? Principalmente aqueles que possuem concha, que vivem no mar,
tá? Eles prejudicam os corais, eles prejudicam a formação, né, do carbonato de cálcio por conta desse ácido carbônico que é produzido e cai e entra em contato com o oceano, tá? Outra coisa que acontece, né, é que as árvores elas utilizam esse carbono, esse gás carbônico, esse dióxido de carbono para a formação, né, de oxigênio para gente, para nós utilizarmos posteriormente. Elas capturam esse dióxido de carbono que é lançado na atmosfera e utilizam, né, para a produção de oxigênio através do processo de fotossíntese, certo? Os animais também, eles se alimentam, eles respiram, né? E esse dióxido de carbono, gás carbônico, né? Cada um fala de uma forma, ele é lançado para a atmosfera, né? Com base no que você, né, coloca para fora depois da sua respiração, tá? Alimentação também, né? Nós nos alimentamos e as nossas excretas, né? Ou então em algum momento da nossa vida nós vamos morrer, né? Vamos passar por um processo de decomposição da mesma forma que os vegetais. Aí essa decomposição ela utiliza, né, micro-organismos que vão decompor a matéria orgânica e através desse processo de decomposição, o que acontece, né? Tem a liberação de gás carbônico também, a liberação de dióxido de carbono, devido à intensa, né, a intensa taxa, né, de decomposição. Da mesma forma que se isso acontece dentro de um lago, eles realizam, existe, né, a produção de gás metano também, que é lançado para a atmosfera e ele é composto por moléculas de carbono também, né, por átomos de carbono, perdão, tá certo? É isso então, pessoal, o ciclo do carbono, tá certo? A pirâmide de números, ela é representada pela quantidade de indivíduos que estão presentes dentro daquela cadeia ou teia alimentar. Os produtores sempre são a base da pirâmide, tá? A base é a parte de baixo. Essa pirâmide ela pode ser invertida, ou seja, quando a quantidade de produtores for menor do que a de consumidor primário, certo? A pirâmide ela segue numa linha de fluxo de energia. Já a pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo de cada indivíduo presente nos níveis tróficos. É o peso deles em quilogramas ou toneladas, depende do organismo em que você está fazendo análise naquele momento, certo? Temos também as pirâmides de energia, que são aquelas relacionadas, né, à quantidade real de energia que existe dentro daquela teia alimentar ou dentro daquela cadeia. Esse é o único tipo de pirâmide que não pode ser invertida, já que a base da cadeia alimentar, ou seja, os produtores, encontramos, né, a maior quantidade de energia presentes ali. Bom, galera, às vezes essas cadeias, essas teias alimentares, elas podem sofrer impactos, tá? Seja podem ser de forma antrópica ou não, impactos antrópicos, né? São impactos com a mão, né? Com o dedo do homem, que o homem acaba por realizar, né? Então, de que forma que a gente consegue observar, né? Então, a gente tem aqui caça predatória, tráfico de animal silvestre, espécie invasora, desmatamento também, tá? Vou falar um pouquinho para vocês. Desmatamento, eu acho que vocês já conseguem imaginar, né? Então, eu tenho uma região ali, então eu vou acabar por retirar as árvores e retirar a cobertura vegetal, que muitas vezes pode servir de habitat, né? Fazer parte do nicho ecológico de algum monte de espécies que vivem naquela árvore, como esquilos, aves, tá? Insetos, beleza? Caça predatória, aquela caça que você acaba por pegar os animais e matar por matar, ou então matar para tirar pele,
ou então acaba caçando por alimentação. No caso, a gente consegue ver isso como fala? No mar, caçando peixe, no rio também, com rede de arrasto, que acaba por retirar uma infinidade de animais daquele lugar, e pode ser que aconteça um enorme desequilíbrio ecológico, né? O tráfico de animal silvestre também é bem interessante a gente ressaltar, né, como um impacto dentro das cadeias das teias, porque o tráfico de animal silvestre, ele acaba por... Você coleta o animal lá do habitat dele, tenta trazer ele para a cidade para viver num lugar que ele não está habituado, que não é do instinto dele, e a partir daí você tem um transporte ilegal, um transporte de maneira inadequada, muitos animais morrem, porque normalmente trazem dentro de mala, ou então dentro de garrafa PET. Esses dias eu vi na internet que foram pegas infinidades de cracatuas presas dentro de uma garrafa PET, e sendo transportadas de forma ilegal, né? Porque são animais fruto do tráfico de animais no Brasil. Enfim, então esses animais não são domesticáveis, né? Não são como os cães e os gatos que nós temos em casa, e alguns podem ter, né, uma cobra, por exemplo, e essa cobra pode ser não domesticada, mas ela vive lá no canto dela. Ela continua sendo selvagem, mas aí você precisa de uma licença para ter ela. Da mesma forma, uma arara, um papagaio, uma tartaruga, né, um jabuti. Uma tartaruga não dá, né? Teria que ser um jabuti ou um cágado. Mas muitos animais você precisa de uma licença do IBAMA para poder possuir. Não é de qualquer forma, apareceu aqui em casa o cara batendo aqui na porta e eu vou comprar. Não é assim, tá certo? E temos também as espécies invasoras, que acabam, né, essas espécies invasoras por causar um grande impacto, um grande problema mesmo em determinado lugar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma grande quantidade de... vamos pensar aqui. De grilos que estão atacando a minha população de plantas da minha lavoura que eu estou plantando. Só que aí eu trouxe 10 espécies de sapos para comer aqueles grilos que estão se reproduzindo exageradamente. E aí aqueles sapos, eles começam a se reproduzir demais, e não tem quem come ele ali naquela região. Não tem nenhum ser que vai auxiliar no processo de controle dessa população de sapos. E aí esses sapos vão acabar com a população de grilo, porém eles vão virar um problema para mim depois. É uma espécie invasora que vai acabar com a espécie nativa, né? E aí essa espécie invasora, ela acaba sendo extremamente prejudicial, né? Porque eu pensei que ela fosse me ajudar, mas na verdade ela vai me trazer vários prejuízos, tá? Porque eu vou ocasionar um desequilíbrio ecológico naquela localidade de grande importância. E não é isso que a gente precisa, né? Não é isso que a gente quer. Outra coisa, agora eu vou falar um pouquinho da parte de ação mesmo do homem dentro da natureza, que ocasionam, né, esses impactos para a construção de grandes rodovias, de grandes estradas. Acontece, né, o desmatamento, porque aquela região ali era a região de mata, e não é assim, só chegar a desmatar, não. Né? Tem um estudo que chama Estudo de Impacto Ambiental, é um documento que chama EIA, tá? Ou RIMA. A partir deste documento, você consegue estabelecer o que tinha ali, o que você está extraindo, o que você vai colocar de novo, quais as espécies daquele local, se você vai fazer um manejo, né? Então é importante você sempre pensar no manejo dessa espécie, né? O que é o manejo? É a retirada daquele local, porém a inserção dela no mesmo local, onde eu tenha indivíduos daquela mesma espécie, eu vou auxiliar na variabilidade genética daquele lugar, né? Para que as espécies consigam
se perpetuar, né? Mas que ela seja de um mesmo lugar, que tenha temperatura adequada, que o ambiente tenha colaborado para ela sobreviver ali, tá certo? Então eu não posso sair construindo, depredando o planeta assim, né? Hoje se existem esses documentos que necessitam ser redigidos antes de qualquer outro estudo ou então construção aí, tá certo? Para construir um prédio, por exemplo, se está numa região próxima a um curso d'água, eu preciso fazer um estudo para ver qual a distância que eu tenho que ter uma construção, uma moradia de distanciamento de um curso d'água, enfim. Tem uma série de coisas e leis, né, de proteção ao meio ambiente, tá bom? É isso, galera, e até mais.